do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, 12 de outubro de 2021. Espero que você esteja bem, que você esteja aproveitando bem o feriado, né, para descansar, para se organizar, porque amanhã, né, a semana em si começa, não é? Pelo menos para a maioria. Alguns não, continuam trabalhando, né? Aqueles que têm que trabalham por escala, por plantão, então a vida continua. E para aqueles que também estão descansando, a vida, não é mesmo? Para poder relaxar no momento de relaxamento. Vamos dar uma passadinha lá em Êxodo, no capítulo 1. Eu vou ler apenas um versículo, porque a maioria das pessoas aqui já conhecem o contexto. E eu vou ler apenas o versículo 22, livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. E versículo 22, que diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Faraó aqui, esse faraó era o faraó que não tinha conhecido a história de José, não conhecia a história do povo hebreu, e viu que o povo crescia, né, muito, apesar deles trabalharem, apesar de naquela época eles estarem como escravos, mas eles cresciam muito. Então o faraó começou a colocar um peso muito grande sobre a vida deles, sobre o trabalho deles. Então algumas coisas que os egípcios faziam, faraó já tirou dos egípcios e colocou em cima dos hebreus para eles poderem fazer, para ver se eles paravam de crescer, porque ele tinha medo que o povo hebreu cresceria demais e se rebelaria contra eles, né? Eles não sabiam que o povo hebreu era um povo de paz, um povo tranquilo, um povo pacífico, um povo temente a Deus. E ali ele começou a afligir muito, ao ponto dos hebreus trabalharem demais, mas continuarem a fazerem filhos, e os filhos nasciam. Então ele deu uma ordem, primeiro às parteiras, né, a duas parteiras que foram a Zifrá e a Puá. Só que elas, tementes a Deus, não matavam os meninos e falavam que quando elas chegavam lá, as hebreias, né, não eram iguais às egípcias e já tinham tido os filhos. Então, o que Faraó falou? Então, pega e mandou os soldados, né, que pegassem os meninos, entrassem nas casas depois que elas tivessem os filhos, se fossem meninos, que eles jogassem ao rio para morrerem afogados. Mas que as meninas poderiam deixar. Mulher não tem como se reproduzir sozinha, né? Nós não somos como sapo, como determinados animais que não precisam ter relação para poder produzirem, né, os teus filhos. E aí Moisés nasce no meio de todo aquele povo. Mas eu venho pensando, e esse dia eu até falei, nós não temos uma ordem expressa dos nossos governantes para matar os nossos filhos, né, as nossas crianças. Eu, no caso, eu não tenho. Eu falo porque Deus me deu alguns filhos adotivos, algumas pessoas que eu adotei como filhos e são meus filhos na fé. Mas as coisas estão caminhando a passos tão largos que os nossos filhos, né, eu vou me colocar nessa posição de mãe, tá? Assim como a Jesus, esqueci o nome dela agora, mas depois eu vou lembrar. A Débora se colocou como mãe, né, dos filhos de Israel e lutou e jejuou por eles, né, porque viu a aflição deles. Então eu vou me colocar como Débora aqui, como mãe. A gente tem visto que os nossos filhos têm nascido e têm crescido de forma a que não se cumpra a vontade do Pai. Porque muitos de nós já nascemos com chamado. Deus já nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Mas hoje em dia está tendo uma força tão maligna que as crianças já crescem totalmente direcionados para não fazerem a vontade do Senhor. Os pais já não têm pulso firme. E quantas crianças estão dentro da igreja,
mas verdadeiramente a sua mente, o seu coração não estão ali voltados para o Senhor. E a palavra do Senhor diz: ensinai os meninos no caminho que devem andar. E quando o Senhor disse isso, Ele falou para que fosse no caminho dele. Quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida? É Jesus. E hoje nós vemos as crianças sendo educadas de forma tão equivocada, de forma tão errada. Uma criança dentro da igreja é lhe dado um celular para ela ficar jogando. E em vez dela ouvir a palavra, dela estar se alimentando da palavra, ela está jogando dentro da igreja. Uma criança, quando começa a chorar, os pais não têm a paciência ou a força, a força a paciência mesmo, a paciência de botar no cantinho, de deixar ali no castigo, ou mesmo deixar ela chorar. Deixa chorar. E se tiver que tomar uma atitude mais enérgica, não estou falando de bater, não estou falando de espancar, mas sim dar umas varadas. Eu apanhei de vara de goiaba, apanhei de cinto, estou aqui. E aí? E eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo também aconteceu isso. Mas isso em último caso. Porque hoje nós temos a condição de conversar, nós temos a internet que nos ajuda muito a ter entendimento, de buscar ajuda, uma autoajuda, de ter... Mesmo quando a gente não tem a ajuda física de alguém que tenha experiência, mas tem o Espírito Santo ao nosso lado. E não vai ser fácil, mas nós precisamos ter paciência. Nós estamos lutando contra algo que é muito maior do que isso. Tem crianças que já nasceram com chamados de pastores, de missionários, de evangelistas. E o que vai ser dessas crianças amanhã? Mas nós, como pais, né, como adultos que podemos aqui ajudar, nós precisamos ter a direção do Espírito Santo para isso. E se você, pai, acha que você não tem condições para isso, peça ajuda ao Espírito Santo. Vai buscar ajuda em quem você pode. Se o seu líder na igreja ele não tem condições de fazer isso, busque ajuda com quem você confia, mas que haja confiança. Peça ao Espírito Santo para te abrir, né, a visão para alguém que possa te ajudar. A internet está aí, não é só para ficar vendo videozinhos que não nos acrescentam nada. Gente, esse dia eu estava vendo um rapaz no ônibus. Ele passou, né? Naquele dia eu dormi um pouquinho, cochilei um pouquinho. Mas eu abri os olhos, ele estava no celular. E em determinado momento, ele passou a viagem toda no celular. Em determinado momento, quando eu levantei para descer do ônibus, eu olhei pro celular dele, acho que era Instagram, porque eu não tenho isso. Eu não tenho Facebook, não tenho rede social. Só uso mesmo o YouTube e o WhatsApp. Eram vídeos atrás de vídeos, né? Aquilo vinha atrás, um atrás do outro. Não sei se é até mesmo o YouTube, né? Porque tem uns videozinhos curtos que eles vêm na sequência. Gente, não era nada. Não era nada. E ele ali numa postura horrível, olhando aquilo dali, sentado. Só lixo, só besteira, só besteira. Aí o que leva uma pessoa a passar... Ali a gente viajou umas 2 horas, a ficar 2 horas na frente de um celular, sem nada para lhe acrescentar. Para quê? Só para falar para o colega que viu um vídeo, para compartilhar, para dizer que tá antenado? O que nós temos nos alimentado hoje? O que nós temos deixado nossos filhos se alimentar hoje? Satanás tem usado vídeos, tem usado desenhos para poder atacar, para poder minar a mente das crianças. Nós estamos num mundo que nós não temos mais referência do que é certo e do que é errado. O errado se fez certo e o certo está errado. As pessoas que falam a verdade, que procuram viver a verdade, elas são tidas como as santarronas, como as que querem saber tudo, a verdade acima de todas as coisas. O respeito ao adulto.
Muitas referências que nós tínhamos já não são mais. Pessoas dentro da igreja que ficam curtindo, seguindo pessoal que está no mundo. E o que a palavra diz? Quem está no mundo serve a quem? Ah, é o nada a ver? Ah, nada a ver, é uma musiquinha. Gente, vamos parar, vamos analisar. O Senhor me chamou para falar a verdade. Eu não estou aqui, se Ele me falar para profetizar sobre a vida de vocês, eu vou profetizar. Mas Ele me chamou aqui para falar sobre a verdade, sobre o caminho. Jesus está voltando. Os nossos filhos têm sido massacrados, as nossas crianças têm sido massacradas com doenças mentais, já tão novas, né? Crianças novas sofrendo de doenças horrorosas, de diabetes, que já poda ela de poder comer, de poder ter uma vida normal. Crianças com síndrome de aquele autismo. Quantos autistas nós temos hoje? Crianças mentalmente perturbadas, crianças dentro de casa que não tem paz, que não tem tranquilidade. Crianças de 2 meses, igual eu tenho meu sobrinho neto, gente, com 2 meses, ele já lutando contra o sono para dormir. Para fazer aquela criança dormir Meu Deus, tem que ter muita paciência. Crianças são atacadas. As crianças são inocentes. Elas são inocentes. Elas ainda não cometeram pecados, mas elas são atacadas durante o sono, elas são atacadas durante a noite. Satanás vem demônios mirim, se fazendo de amiguinhos, para poder transformar e fazer a cabeça daquelas crianças. Esses dias eu fui no aniversário de um ministério em Caxias, e aí a líder dos jovens, né, vieram crianças visitantes. E uma ficava em frente à geladeira conversando com alguém. Aí quando ela tirava, aquela criança chorava e olhava para aquela geladeira o tempo todo. Aí você vai falar, ué, demônio entra na igreja? Entra. Se a gente dá legalidade, ele entra. Ele entra com pessoas que dão legalidade para ele. E ali aquela criança ficava olhando para aquela geladeira e chorando. Aí ela pegou, orou, né? Chamou outras irmãs, oraram ali aquela criança, ela foi acalmando. Aí depois ela pegou e entregou ela lá para a mãe dela, ela pegou e ficou tranquila lá. Nós temos que vigiar. Como eu já falei aqui, os pais têm poder para abençoar e amaldiçoar os teus filhos. E outra coisa, olha lembra o que está escrito lá no primeiro mandamento do Senhor em Êxodo 20. Aqueles que adoram imagens, o Senhor visita até a 3ª e 4ª geração. Se não houver mudança, se não houver escolha de mudança, a maldição vem vindo, e vem mesmo. Porque esta é a palavra do Senhor. Porque o primeiro mandamento do Senhor é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mas é uma escolha sua. É uma escolha sua você querer o que vai acontecer com teu filho. Lembra lá da parábola de Lázaro? Vou falar de novo. Lázaro e o rico? O rico lembrava e pediu que pai Abraão mandasse Lázaro ir lá para poder falar com seus irmãos. Ele só tocou no nome dos irmãos. E os filhos? E a esposa que ficou? E aí? Quando você fechar os seus olhos, você vai ter consciência de tudo que você viveu aqui, de todas as suas escolhas. E aí você vai lembrar quem você deixou para trás. Você vai lembrar a herança que você deixou para trás, os seus herdeiros. E você vai querer que os seus herdeiros vivam numa eternidade de tormento? Nós queremos. A palavra diz que até o ímpio, ele quer o melhor para o teu filho. Tem pessoas que não vão para a igreja, mas mandam os seus filhos para a igreja. Por quê? É engraçado isso. Eles não querem obedecer ao Senhor, mas querem que os seus filhos, porque eles conhecem a verdade. E muitos que conhecem, que estão afastados, agem dessa forma. Manda seus filhos para a igreja, para serem educados na igreja, para ter uma educação
do Senhor lá na igreja, enquanto ele não faz isso, não pratica. Mas os pais, eles são referência dos seus filhos. Quando eles crescerem, o Senhor, claro, o Senhor pode transformar a vida deles, já aflorar, porque tem pessoas que já têm um amor natural pelo Senhor. Então vamos pensar no que nós queremos para o nosso filho, no futuro que nós queremos para os nossos filhos. As crianças estão nascendo hoje numa geração muito difícil. As igrejas hoje, a maioria das pessoas que vão para as igrejas são cristãos. Alguns precisam se consertar, sim, porque nós precisamos tirar todo o lixo do nosso coração. Mas antigamente a gente via pessoas sucumbindo mais ao Senhor, aceitando o convite dele. É claro que ainda existem isso, mas e aí? Será que é de todo o coração? Será que é por causa de um pastor que é famoso e está ali fazendo o pedido, e está ali fazendo o apelo? Ou se é realmente de todo o coração? Eu acredito que no meio daqueles ali vão. Mas na maioria das igrejas locais, né, onde a gente participa, são poucos os que aceitam o convite do Senhor Jesus de deixar Ele. E quando eu falo isso, verdadeiramente, as igrejas hoje, na maioria, os cultos são mais para cristãos. E vai chegar o dia em que as portas das igrejas fecharão. E somente aqueles que estão congregando e que estão habituados a estar ali saberão para onde irão. Porque aqueles que não sabem, aqueles que não congregam, chegarão na porta dos templos e estarão fechados. Mas aí já será tarde demais. Já será tarde demais. Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos. Graças te damos por esse dia, meu Pai. Ah, Senhor da glória. Senhor, hoje muitas crianças, meu Pai, estão dentro de centro, meu Pai, buscando doce. Pais estão correndo pelas ruas ainda, meu Pai, sem saber da procedência daqueles doces, sem saber de onde vem, sem saber, meu Pai, para quem aquela festa é oferecida. Quando a gente pode, meu Pai, tantos mercados, tantos estabelecimentos vendem, meu Pai. Mas muitas pessoas equivocadas, meu Pai, levando os seus filhos a participarem de festa de Satanás. Ah, Senhor da glória. Senhor, o Senhor tem nos despertado, o Senhor tem a cada dia, meu Pai, nos dado uma palavra de despertamento. E nós precisamos, Pai, cuidar das crianças, do futuro das crianças, meu Pai. Quantos adultos ainda que não trabalham, que vivem, meu Pai, na dependência do Teu Pai, porque não quiseram estudar, não quiseram correr atrás. E amanhã, quando esses pais morrerem, o que serão, meu Pai? O que será da vida desses adultos? Pais que deixam seu filho tomar a rédea da sua casa. Ah, Senhor, nos ajuda, meu Pai. Nos dá sabedoria, meu Pai. Nos dá sabedoria. Porque o Senhor sabe exatamente, meu Pai, como está cada lar, aonde essa palavra vai chegar. E se tem alguém aqui que essa palavra não serve para ela hoje, amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ah, meu Pai. Que haja amor, que haja compreensão, que haja dedicação, meu Pai, dentro dos lares, meu Pai. Pai, nós vivemos, meu Pai, em guerra, onde pais estão contra filhos, filhos contra pais, e a Tua palavra vem se cumprindo, meu Pai. Filhos de olho, meu Pai, na herança dos seus pais. Às vezes nem é nada, é só uma casa. É só uma casa. Mulheres que não se casam para poder continuarem com a pensão do teu pai. E vivem, meu Pai, de forma pecaminosa, meu Pai. Porque a Tua palavra é muito clara em relação
ao homem e à mulher se unir. Nós temos leis, meu Pai. E se aquela pessoa não tem dinheiro para poder pagar o casamento, há o casamento comunitário, então não há desculpa. Aquela família que não se cuida, vai sempre tendo filhos e filhos, com a desculpa de que, aonde come um, come dois, come três, come mal. Quando nos postos de saúde tem preservativos, tem anticoncepcionais, meu Pai, de graça. De graça. Mas para poder ir até esses lugares para buscar o anticoncepcional, há vergonha. Mas para botar uma criança, para passar necessidade no mundo, não tem vergonha nenhuma. Senhor da glória. Senhor da glória. Meu Pai, nos dá direção, meu Pai. Dá direção, meu Pai, aos líderes, meu Pai. Desperta os líderes das igrejas, meu Pai. As conselheiras. Meu Pai, que haja, meu Pai, conselhos sobre os jovens, meu Pai, sobre a mocidade. Não de forma equivocada, mas a verdade do que as esperam. Pessoas que tiveram, meu Pai, e têm experiência para poder ajudar. Mas os jovens, meu Pai, só querem fazer aquilo que eles querem, o que dão na cabeça deles, achando que eles são o dono da verdade, meu Pai. Meu Senhor da glória, ajuda-nos, Senhor. Ajuda com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, meu Pai, que são o futuro desta nação, que são o futuro, meu Pai, do teu exército, meu Pai. Em nome de Jesus. Visita, meu Pai, cada lar. Renova o amor, meu Pai. Desperta o amor, o companheirismo, meu Pai. A boa convivência, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Porque o Senhor dá coragem. Ele já tem espírito. Ele já tem espírito de coragem. Que eles não sejam covardes, meu Pai. Que nós não sejamos covardes, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, a falar a verdade, a ensinar o que é a verdade, a ter conversas, meu Pai, verdadeiramente como elas são. Que pais não venham, meu Pai, a ficar falando para os filhos que são pequenos que a criança ainda vem da cegonha. Hoje em dia a gente ainda escuta um negócio desse, um disparate desse, meu Pai. Se não há entendimento ainda para eles, se não tem idade, um dia nós conversaremos sobre isso. Você não tem idade, fala a verdade. É melhor, meu Pai, do que aquela criança crescer, ouvir na rua a verdade e chamar o teu pai de mentiroso e não confiar neles. E vir a ficar confiando em pessoas que só vai levá-los para o abismo. Que nós sejamos mais companheiros, mais amigos, meu Pai, dos nossos filhos, para que eles possam ter uma conversa aberta com a gente e verdadeiramente trazer as suas dúvidas para nós e não para qualquer um. Pai, em nome de Jesus, que possamos ficar mais vigilantes nas redes sociais, meu Pai, porque Satanás tem atacado demais, meu Pai, dentro das redes sociais, se fingindo, meu Pai, de ovelha, atraindo, meu Pai, meninas, pedófilos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que possamos vigiar mais, meu Pai, que possamos vigiar mais. Visita, meu Pai, os cárceres, os hospitais, os enfermos, meu Pai. Visita os asilos, os orfanatos. Visita as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Visita, meu Pai, os órfãos, meu Pai, em nome de Jesus. Dai-nos um dia, meu Pai, de paz e de tranquilidade. Em nome de Jesus, meu Pai. Visita a Rebeca, visita, meu Pai, a Maria Elma, meu Pai. Em nome de Jesus, e cada pessoa que esteja em estado grave, meu Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome. É o que eu lhe agradeço, meu Pai, e lhe peço, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Medite na palavra do Senhor. E até amanhã. Um grande beijo e até amanhã.